Pronto, tá gravando aí. Fábio, então, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui, né? Falando super rápido do programa, né? Não quero roubar muito do teu tempo. Dividir aqui minha tela, né? É, eu sou o professor Luiz Barbosa, está na ligação também o professor Anderson Borba, né? A gente toca um grupo de pesquisa, né, chamado Quant internamente, né? Sou da área de tecnologia, o professor Borba é da área de matemática, e o IBMEC, principalmente São Paulo, hoje é uma escola prioritariamente de negócio, né? Então os cursos que a gente trabalha são cursos de negócio, economia, administração, relações internacionais, direito, né? Direito é um curso que a gente está um pouco mais distante, acho que a ideia de hoje é até tentar aproximar dessa área em particular. E o grupo tem três objetivos. Primeiro, ele é um grupo de pesquisa, né? O IBMEC São Paulo, ele é recente, né? Ele voltou, ele existiu em São Paulo até 2007, teve a cisão com uma outra escola de negócio e voltou para São Paulo final de 17, então mais ou menos aí desde 18, né? Tem uns 2, 3 anos que retornou. E nisso a gente tem um programa, né, dentro do grupo pesquisa a gente tem um programa de iniciação científica, que é o PICT, faz parte aqui dos nossos objetivos. Um outro objetivo muito importante é servir como apoio para outros grupos de pesquisa, então tem grupos especializados, sei lá, em macroeconomia, políticas sociais, tem temas diversos, né? Então a gente serve como apoio técnico, vamos dizer, para esses grupos. E um último objetivo, que é onde encaixa aí a palestra, o seminário de hoje, é trazer essa visão externa, a visão de mercado. Então, um objetivo de cara que a gente tem, principalmente até para os alunos entrantes, dar uma visão da importância da questão de dados, de tecnologia, para um aluno que seja de direito, que seja de economia, né? Os dois cenários que eu gostaria de evitar é os alunos que têm medo da tecnologia, né? Uma pessoa que está entrando para um curso de tecnologia, para um curso de economia hoje, por exemplo, e dizer, ó, esse negócio de tecnologia é muito complicado, não é para mim, pensei que eu estava até projetando aqui, não é para mim, né? Quero fugir disso. Ou o cara que fala, não, isso aqui não tem nada a ver com minha área, né? Eu, quando precisar, eu for ministro da economia, ou sei lá, quando eu for trabalhar no mercado de trabalho, eu vou ter uns 20 estagiários que vai fazer isso para mim, eu não preciso de nada, disso, né? Então, eu acho que esses grandes objetivos aí do grupo, tá bom? Deixa eu te passar a palavra, Fábio, né? Até você consegue se apresentar melhor, né? Você é um cara aí que liga esses dois mundos, né? Especificamente o mundo do direito, né? Uma frente de startups são as Lawtechs aí, né? E Insurance Tech, acho que é exatamente teu meio, né? Te dou a palavra aí, você consegue se apresentar melhor e tocar aí com o pessoal. Luiz, obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado ao pessoal que entrou, Laura, Carolina, o pessoal que a gente conhece, e para as pessoas que forem ver depois gravado. Luiz, só se eu puder, só se compartilhar, para eu poder compartilhar, que não está autorizado aqui, mas eu vou explicar um pouco a minha visão de como a gente conecta esse mundo de dados com o direito. Então, como a gente consegue gerar inteligência, consegue fazer a gestão jurídica ser impactada, né? Muito hoje em dia você fala, as pessoas conversam em relação a como o direito ou como os dados podem mudar o dia a dia das pessoas, mas poucas vezes as pessoas param para entender e param para analisar como efetivamente os dados vão mudar a forma como você vê o mundo, né? E é isso que um pouco que eu vou tentar explicar para vocês aqui. A gente fala um pouco de uma das linhas de negócio que a gente tem aqui, talvez a principal linha mais tradicional nossa, a parte de análise preditiva. Quando a gente fala de uso de tecnologia de dados e uso de dados e tecnologia de uma forma inteligente, justo para impactar a gestão jurídica, tá? Quando a gente começa a fazer essa discussão, quando a gente começa essa análise, tem esse gráfico tradicional que acho que muita gente já viu. Eu tirei esse daqui no caso do Thomas Friedman,
que é justa a discussão entre a velocidade da tecnologia e a velocidade da adaptabilidade humana. Então, a gente passou num primeiro momento no qual a taxa de mudança tecnológica era mais lenta do que a taxa de adaptabilidade humana, ou a capacidade do ser humano de se adaptar à realidade nova que se colocava com a tecnologia. Então, você pode voltar ao fogo, você pode voltar ao que for, e em determinado momento a gente tem uma necessidade invertida, porque a tecnologia passa a ter uma velocidade muito maior, ou ocorrer a mudança tecnológica numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de se adaptar. E aí entra um ponto que aí está a grande dificuldade, é o pé onde a gente está. A gente precisa aprender a decidir melhor e mais rápido. Como é que a gente faz isso daí? De alguma forma, a gente não vai estar sempre à frente da tecnologia, a gente não vai estar sempre capaz de entender toda a tecnologia, mas a gente tem que entendê-la como um ferramental para fechar esse gap que existe da cognição humana ou da capacidade de compreensão humana frente à realidade toda que se coloca. Quando a gente fala, ou transporta para o mundo jurídico, a gente tem um exemplo bem clássico. Então, você tem uma regulamentação de táxi, e quando a gente fala em termos jurídicos, aqui vamos entrar no juridiquês um pouco, você está falando de um contrato de transporte, que é uma coisa bem regulamentada. Você tinha charrete, você tinha, mas de qualquer forma você tem um terceiro sempre te transportando. Hoje a gente tem uma discussão de como regulamentar, por exemplo, o transporte por aplicativo, seja Uber, Cabify, InDriver, 99. Como você vai regulamentar? Qual que é a relação da pessoa que faz o transporte com isso? Ou seja, vem uma tecnologia nessa questão de economia compartilhada, capaz de mudar a lógica tradicional pela qual aconteciam as coisas, ou seja, a realidade não acontece à nossa vontade, a realidade vai acontecendo como o fluxo da tecnologia demonstrar, mas a gente ainda está com o problema de entender como é que eu vou regulamentar, por exemplo, o papel do motorista do Uber, da Cabify, do 99, do InDrive, como eu vou cuidar do papel dele. E a grande dificuldade nossa, demonstrando esse gap entre evolução tecnológica e a cognição humana, ou a regulamentação, no caso do direito, quando talvez eu tenha alguma pacificação quanto ao entendimento desses aplicativos e a relação deles com as pessoas, eu não vou nem precisar mais discutir sobre eles, porque eu vou estar discutindo carros autônomos, seja com o que a GM está fazendo, Tata, Beidou, Audi, uma série de empresas fazem em relação a carros autônomos. Então, a gente já passa a um outro nível de discussão, qual que é o tamanho da responsabilidade individual por aquele transporte, aquele veículo autônomo, quem é o responsável, como regulamenta, como posso fazer a cobrança, quais as relações originárias disso. Então, no direito, esse gap entre a evolução tecnológica e a capacidade de entendimento social do ponto de vista do direito, é ainda maior esse gap. Quando a gente fala, um exemplo só, na evolução da tecnologia no mundo jurídico, a gente fala também da discussão entre a regulamentação que existe e o desenvolvimento de novas atividades. Então, no direito, você tem uma instituição que tem uma responsabilidade de resguardar o interesse tanto dos advogados quanto das pessoas que contratam serviços de advogados, que é a OAB, que, se a gente for ver tecnicamente, voltado no aspecto teórico, seria quase que uma corporação de ofício, alguém que regulamenta, e você só pode fazer aquela atividade de uma forma regulada dentro daquela instituição, que no caso é a OAB, tem que pagar todo ano isso daí. E você tem, por exemplo, a Jus Brasil, que é uma empresa, uma das Lawtechs e Legaltechs que tem aí no mercado, conhecida muito por fazer uma gestão de dados, então ela pega dados públicos e faz a gestão desses dados públicos, mas além disso ela faz também match de advogados com pessoas que têm problemas jurídicos. E aí você tem uma grande discussão de em que medida a atividade dela é regulamentada. Teve uma discussão recente sobre o provimento da OAB sobre marketing e qual o papel da OAB em regulamentar o papel dessas legal techs ou atividades da legal tech. E aí surge, quando tem essa briga toda, a implementação, por exemplo, da LGPD. Então, aqueles dados que são públicos, que me afetam, que te afetam, quando você tem um processo, acaba levando para além da discussão simplesmente se a atividade que o Jus Brasil faz é uma atividade jurídica, mas também em que medida aquela atividade não ofende uma lei de proteção de dados global. De novo, a atividade jurídica e a capacidade humana de compreensão da realidade pela qual se desenvolve ou na qual se desenvolve acaba ficando impactada por essas novidades, por esses elementos, por esses eventos que acabam levando a gente para uma situação que a gente não está preparado. E essa lógica vem
de um impacto global quanto àquelas profissões regulamentadas. Então, quando a gente fala em profissões regulamentadas ou profissões tradicionais, a gente está falando de advocacia, medicina, entre outras coisas. Então, hoje em dia, quando, por exemplo, você vai num médico, muitas vezes eu ouço médicos reclamarem que, nossa, mas o paciente já veio com um diagnóstico pré-dado. Inclusive, ele só veio para pegar o remédio comigo. Porque ele vai lá, por exemplo, no WebMD, que é um dos maiores aplicativos, uma das maiores bases de dados de estudos médicos, e analisa todo o caso a partir de parâmetros históricos. Estamos falando o quê? Análise de dados, compartimentalização desses dados e a transferência dos dados para o conhecimento comum. Então, o guardião do conhecimento, que seria o médico, só me é dado entender a medicina a partir do médico, acaba sendo quebrada essa lógica dentro desse sentido. O mesmo vale para os advogados. Eu trouxe o exemplo aqui de uma Legal Tech americana, LegalZoom, que faz modelos de contratos e modelos de documentos societários. A pessoa vai lá e paga um valor baixo, 15, 20, 50 dólares, e este valor dá acesso a uma série de documentos. Ou seja, eu não preciso do advogado. Algum advogado, em algum momento, fez aquele documento, se criou uma base de dados, de novo, estamos falando de dados, e esse dado fica disponível para todo mundo. Então, aquela exclusividade do conhecimento da informação que tinha o advogado deixa de existir e passa a ser de conhecimento geral. E eu coloquei 2 outros apps que, para mim, quando eu comecei a fazer a pesquisa algum tempo atrás sobre esse assunto, me chocaram. Então, existem apps que quebram talvez uma das últimas barreiras que a gente teria de guardião do conhecimento ou guardião de relacionamentos. Então, você tem apps, por exemplo, que permitem fazer a confissão online. Então, parece brincadeira, mas é verdade. Até brincam que é o Tinder, né? Então, a pessoa lá sai no Tinder, conhece a outra pessoa, se sente culpada, pecou. O que ela vai? Ela vai no Tinder ela recebe a penitência. Então, a conversa ou a relação que a pessoa tem com Deus e com a penitência, você não precisa mais do padre, que seria um guardião do caminho, eventualmente, da sua relação com Deus na Igreja Católica, e passa a se utilizar dos apps que automaticamente já te dá a penitência e já está resolvido para você a questão da gravidade daquilo que você fez. O Fábio, Oi. Muito legal, né? E você pegou o exemplo da medicina, a pandemia, a pandemia e várias situações de crise são grandes aceleradores para a tecnologia como suporte, e no Brasil aconteceu exatamente isso, né? Telemedicina é um negócio que tecnicamente existem soluções já há bastante tempo, mas toda uma regulamentação que inibia e que foi totalmente liberada, né? Você vê quanto de atendimento teve aí de telemedicina agora durante a pandemia, e a discussão que vem para frente é normalizado, né? Sair da situação de crise, a gente volta para o patamar original ou se mantém ainda com essas evoluções? Na verdade, a realidade se impõe a gente, né? Tá para além da nossa vontade, do nosso ânimo, da nossa velocidade. A realidade vem e a gente fica obrigado a aceitar a realidade e se adaptar a essa realidade, né? Outro negócio que você falou, né, a questão do compartilhamento das informações, né, médicas e tal, a própria LGPD, é outra coisa cada vez mais, né, o usuário, o consumidor, né, o cidadão vai ter seu direito. A gente está vendo um outro movimento que começou agora há pouco, mais ligado às fintechs, né, ou ligado ao sistema financeiro em geral, o Open Bank, né, então a informação do usuário, cada vez mais ele vai ter aquilo como um ativo, né? E ele consegue deslocar aquilo na conveniência dele e usar e ser beneficiado. Então, qual é o meu ponto? Até conectando os dois raciocínios, né? Hoje, então, as instituições bancárias perdem força dessa relação individual, a relação é mais móvel, é mais portável, né? E se a gente está evoluindo, por exemplo, na telemedicina, possivelmente também. Você fala, e a privacidade, e o sigilo? Tem que se criar soluções tecnológicas que garantam isso e dê o conforto aí no caso não mais cidadão, paciente, né, vai trocando o nome do indivíduo, o paciente ter o conforto de ser atendido ou a disponibilidade, né, telemedicina permite gente nos lugares mais distantes aí do país ter acesso a serviço médico que não tinha, e na medida que ele precisa, sei lá, mudar de tratamento, mudar de especialidade, ele consegue trazer, né, o prontuário e os dados confidenciais dele com total segurança. Eu vejo que deve evoluir por aí, eu espero pelo menos. Eu pelo menos como visão de tecnologia, como usuário dessa coisa toda,
eu estou vendo uma coisa por esse caminho aí. Não, a gente tem até a grande discussão que você tem aí, se tem um volume absurdo de dados, e tem aquele data is the new oil, né, que se costuma falar, mas é um oil que agora, para você extrair, não é tão simples, porque você tem que seguir muita regra quando você vê LGPD e as legislações aplicáveis em outros lugares do mundo também. Tem até aquele documentário que está no Netflix, que é O Dilema das Redes, né, que discute bastante o papel das Big Techs e em que medida traz para o bem esse compartilhamento de informações. E quem tem interesse até na parte, como você falou, o IBMX sendo uma instituição que foca muito em negócio, da mesma forma que você tem Open Banking, você tem Open Insurance, a SUSEP tem feito um trabalho excepcional, a gente do lado de InsurTech também está vendo mudanças muito acentuadas e passa também pelo compartilhamento de dados para criação de experiências únicas, né? Já tem todo um processo de regulamentação e lançamento técnico ou ainda está em debate? Já tem, acho que inclusive já está na segunda etapa desse processo, ainda não está na transferência de dados, ainda está na parte técnica de desenho e as etapas, mas a ideia é criar, por exemplo, seguros efetivamente personalizados a partir da característica de cada um. Não estava sabendo. Se você estiver por dentro do assunto, já é uma segunda palestra para você voltar aí, mas eu interrompi teu raciocínio. Não, sem problema, vamos lá. Mas tá vamos falar do jurídico hoje aí, aqui. Eu vou trazer aqui de volta para o jurídico. Eu tenho um exemplo enfim, o pessoal que é um pouco mais velho que nem eu e que gosta de futebol, no jurídico existe um negócio que é o modelo Vampeta de negócio, né? O que eu chamo de modelo Vampeta de negócio? Para quem não sabe, Vampeta é jogador da seleção brasileira, jogou no Corinthians, Flamengo, um monte de time, campeão mundial. Em 2000 ele jogava no Flamengo e o Flamengo estava numa situação financeira muito complicada, né? E ele soltou a seguinte frase: eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Então, o que queria dizer isso daí? O Vampeta entrava em campo, ia lá, passava a bola de um lado para o outro, vestia a camisa, corria um pouquinho, dava uma suadinha, mas na verdade não estava com todo aquele esforço, afinal ele não recebia, né? E a estrutura do mundo jurídico, no Brasil especialmente, por uma pressão de preço, de concorrência, pelo volume de advogados, não tem nenhum lugar no mundo que tenha o volume de advogados que tem aqui no Brasil, quase que virou isso, porque as pessoas começaram a trabalhar com margens efetivamente muito apertadas e fingiam que tocavam os processos, especialmente na parte de processo contencioso, e, na verdade, tocavam daquele jeito, só fazendo o mínimo necessário. Até hoje, muitos clientes a gente conversa, os escritórios são impulsionados só por publicação. Se não aconteceu nada, eu não tenho nada para fazer. Sem aquela visão da gestão integrada, numa visão de melhoria contínua, que é muito difícil de você entregar com custo apertado. Então, por isso que a gente brinca que a gente tenta, toda essa análise de dados é tentar fugir do modelo Vampeta de negócios, tentar fugir da lógica que eles fingem que pagam e eu finjo que eu jogo, ou toco o processo no caso do jurídico. E para isso tem basicamente 5 caixinhas que a gente enxerga como caixinhas que mostram potencial, nas quais a gente tem atividades que desenvolvem isso daí. A primeira, que eu acho que é a que tem mais a ver e tem mais relação com o curso e com o núcleo que você tem, Luiz, é justa a parte de Research Prediction ou de jurimetria, então de entender os dados e a partir desses dados criar conhecimento, que é um negócio embrionário. No Brasil, eu vou falar um pouco mais para frente disso também, mas no Brasil tem muito uma lógica de softwares pronto que representam graficamente dados, aí estamos falando de usar plataformas como Power BI, Tableau, que muitas vezes pouco ajudam. Eu brinco com os meus clientes, falam assim: você quer um mapa do Brasil com um monte de pontinho dizendo onde você tem processo? Eu te faço isso daí super rápido, é super simples de fazer. Mas o que você vai fazer com essa informação? Então, quando a gente fala informação, ciência de dados, é mais do que ter informação, agrupar informação, separar informação, como o seu dia a dia, como a sua gestão vai ser impactada por isso. E é isso que a gente bate nessa caixinha de jurimetria e prediction. Que é uma caixinha nova no direito, está sendo desenvolvida aos poucos e a maior parte das pessoas entende que é um software que você vai instalar e vai resolver sua vida. Segunda linha é a parte de ODR, que é Online Dispute Resolution, que são todas as plataformas de solução de controvérsias. No Brasil, a gente tem quase, só de consumidor, 1,5 milhão de processos todos os anos novos. Então, você imagina o peso que isso envolve. E essas caixas de disputa de controvérsias online
acabaram vindo justo para tentar dinamizar esse processo e desafogar o judiciário. Hoje você deve ter mais de 40 empresas que fazem essas atividades, melhores, piores, com perfil A, B, C e D, mas cada uma delas tem um ponto de atuação diferente dentro desse contexto. A parte de lawyer matching, que a gente chama, que é o encontro de advogados e clientes, que tem uma pressão muito grande de OAB, em que medida isso daí pode ser feito, e como não é uma captação inadequada de clientes. A parte de legal ops, que é a parte de outsourcing, então, que é uma parte que a gente faz na HTS, ou seja, a gente assume toda a parte operacional do cliente, do tema jurídico, como fazendo uma parte de automação de atividades, especialmente através de RPA, e, lógico, embarcado numa eficiência dada pela predição, ou seja, qual caminho seguir, qual que é o payback de cada operação, como analisar a operação jurídica para além do elemento técnico. A última caixinha que a gente tem é a parte de automação de documentos, Document Automation, que é justo a parte de fazer documentos automatizados e replicados, documentos idênticos, contratos padronizados, petições padronizadas e tentar automatizar essas linhas. Qual que é a nossa visão? Quando a gente trabalha e a gente chega em qualquer cliente. Primeiro, a beleza está na simplicidade. Ou seja, as soluções têm que ser simples, baseadas em dados qualificados e de fácil reprodução pelo cliente. Muito do que existe no mundo jurídico, na gestão de dados, são caixas pretas. Inclusive, eu estava falando ontem com um parceiro de negócio, ele falou, não, aquela pessoa consegue indicar qual vai ser o resultado da ação. Eu falei, mas ela consegue identificar o dado de qualquer ação? É, de qualquer ação. Tudo bem, pergunta como ela faz isso, pergunta quais são as premissas, como ela chega a essa conclusão, qual que é o caminho que ela faz. Porque é muito fácil você pegar uma base de dados, criar regras e, a partir dessas regras, indicar um resultado. Mas será que essas perguntas ou esses dados estão adequados? Será que isso daqui é fácil de reproduzir? Será que eu consigo gerar um dado? Aí entra toda uma questão de democratização e do cliente, e da pessoa, e da empresa, do escritório, se tornar dono daquilo que está fazendo. Ou seja, eu não posso ficar na mão de um terceiro com os meus dados. Se os meus dados valem tanto dinheiro, se eles são tão relevantes, eu tenho que ser dono desse processo, e eu tenho que ser dono desse processo em modelagem simples. Vocês discutem aqui no IBMEC modelos super complicados, por exemplo, a gente tem... na parte de modelos bancários, score de crédito, você tem coisas com volumes absurdas e enormes de dados. A gente está falando que uma empresa que tem um volume muito grande de 50, grandes empresas, 100 processos por ano, já é um volume absurdo, o que para a lógica de dados de um data lake não é uma informação tão grande. Você vai ver o volume total de processos, sim, mas você tem que ser capaz de interpretar esses processos de uma forma muito específica. Até porque aí entra na segunda, nosso segundo mantra, nosso segundo elemento da visão, one size doesn't fit all. Cada um tem seu perfil, cada um tem suas peculiaridades. Então, qualquer pessoa que acha que gestão de dados, ciência de dados é igual para qualquer empresa, ou seja, criei um modelo para uma empresa, eu criei um modelo para uma situação, é só apertar o copiar e colar para todas as demais, não está fazendo ciência de dados, não está fazendo gestão de dados, não está fazendo inteligência. Primeiro você dá foco no seu perfil, no seu problema, entende seu problema e você vai replicar isso daí para os outros. Próximo ponto que é importante é baixo custo de implementação. Soluções muito sofisticadas de inteligência artificial têm alto custo de implementação. Então, sempre tem que se buscar montar soluções que tenham baixo custo de implementação, que não onerem a estrutura que já existe e aproveitem todos os dados, seja um RP, que já existem dentro da própria instituição. Baixo custo de implementação dá para ser feito com modelos simples e assertivos. É a melhor técnica definitiva quando você está desenhando? Não, mas são modelos que resolvem. E uma visão interdisciplinar. Quando a gente fala em analytics, a gente tem que ter um viés, falando do jurídico, um viés interdisciplinar ou multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Tem que ver o problema jurídico, o seu impacto e tratamento contábil a partir de uma lógica estatística e financeira. Então, o problema jurídico isolado por si só não vai me transformar em gestão. Só vai me dar um diagnóstico, vai me dar uma fotografia. Como é que eu vou tratar financeiramente isso, que no fim das contas é o grande impacto que é trazido para a empresa, através de elementos estatísticos e financeiros. Então, eu vou analisar uma ação, eu tenho que entender qual que é o payback da ação, eu tenho que entender o critério de probabilidade, tempo, curva de eficiência quando você vai fazer a condução. Então, tem uma série de elementos que você precisa tratar em cima desse ponto. E aí vai para uma metodologia que
teoricamente, é uma metodologia básica, que todo mundo conhece, não inventamos a roda aqui, mas às vezes é muito difícil de você compreender. Quando você vai fazer qualquer análise de ciência de dados, aí você faz no jurídico, é o momento que a gente faz, e eu digo isso como básico, porque o meu filho, na escola dele, já desenvolve esse mesmo raciocínio. A pessoa, quando nasce, já faz, é instintivo isso daí, é que a gente é forçado, no meio do caminho, a aceitar fórmulas prontas, mas, primeiro, você detalha as hipóteses. O que eu quero saber? Como eu vou descobrir isso daqui? Quais são os parâmetros? Quais os elementos que vão me permitir fazer uma gestão diferente? Quais são os elementos que vão me permitir entender esse cenário jurídico? A partir desse momento, eu vou ver quais são as informações que eu preciso. Eu identifico essas informações e eu passo a auditar os dados próprios. Eu tenho um monte de dados dentro de casa. Eu preciso sair desesperado através dos outros, mesmo porque a manutenção dos dados próprios é o primeiro requisito para a manutenção de qualquer modelo eficiente de gestão. Complementa com outras bases. Então, a gente acredita no cruzamento de informações. A análise jurídica passa por você entender o direito, mas entender os reflexos em outras áreas. Então, se eu falo de uma empresa, eu estou falando do RH, eu estou falando do departamento financeiro. Não são sempre os dados que eu tenho os únicos que eu vou utilizar para fazer essa análise. Mas se eu não souber quais são as hipóteses, eu não tenho como identificar as informações, eu não tenho como fazer o cruzamento. A partir do momento que eu tenho um banco de dados adequado, aí eu começo a desenvolver o modelo. E modelo também não é ciência de foguete. É um dado simples. Você vai entender o que você quer saber, levantadas as hipóteses, e criar regras ou parâmetros pelos quais você vai encontrar um caminho, uma resposta daquilo. Lógico, com técnica. Então, tem toda a parte técnica de modelagem, mas tem que ser uma coisa simples e fácil. Você valida as hipóteses, desenha o modelo com aquelas hipóteses que eu tinha desenhado e com aquelas crenças. Eu acho que, por exemplo, a gente agora, meio de ano, a gente está desenhando orçamento para uma série de empresas. Eu acho que você vai ter 200 processos trabalhistas no ano que vem. Mas por que eu acho que você vai ter 200 processos trabalhistas no ano que vem? Bom, eu entendi quantos processos são demitidos, qual que é o seu índice de conversão, tempo médio de conversão. Criei um modelo em cima disso. Esse modelo, na verdade, desenha um futuro que eu entendo provável a partir dos dados que eu tenho. A realidade necessariamente vai ser esta? Não, existe uma probabilidade grande de que a realidade vai ser essa daí. Eu passo a observar quão adequado ou não o meu modelo está, e aí eu incorporo depois os modelos aos fluxos. Se alguém quiser me parar no meio da conversa, pode me parar, fica à vontade. Eu ia te comentar duas coisas. É legal que você fez a analogia com o teu filho, né? E esse é o o mesmo processo científico, né? Você faz ciência desse mesmo jeito, né? Você observa a natureza, faz uma hipótese, coleta dados, analisa. A gente chegou na cura da vacina para o Covid, na vacina para o Covid, ou nas vacinas, todas por esse processo, né? E nesse universo também de startups também trabalham nesse modelo, né? Você não chega com o modelo de negócio pronto, passa 2 anos fazendo um plano de negócio detalhado, é muito nessa ideia de cria uma hipótese, testa no mercado, vê a receptividade do mercado, volta. Tem a palavra que se usa muito no mundo de startups é o tal do pivotar, né? O pivotar é quando você testa uma ideia e volta e ajusta, é muito alinhado com isso aí. Cortou teu áudio, tá? Você tá em mudo. A gente pivotou aqui várias vezes para chegar no ponto que a gente está hoje, mas as pessoas esquecem que tem uma fase importante que é testar as hipóteses, né? Seja para fazer uma vacina, seja para criar um modelo financeiro, seja para criar uma startup. Se a gente ficar no laboratório só e está desvinculado da realidade e não testa essas hipóteses, a gente não consegue corrigir de uma forma rápida essa situação. Então, por isso até surgiram aquelas metodologias, estamos falando um pouco de gestão aqui, aquelas metodologias ágeis com sprints de entrega para, se você errar, porque você vai errar necessariamente, todo mundo que já testou, já tentou fazer modelos, já tentou criar negócios, sabe que vai errar, só que erre muito rápido, para você poder corrigir o caminho e fazer um novo trecho. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos de cases que a gente tem e como você pode aplicar a ciência de dados no direito, tá? São 3 cases,
por questão de confidencialidade, a gente não pode falar. São 2 ou 3 cases, por questão de confidencialidade, eu não posso falar o nome das empresas, mas o primeiro case é de uma incorporadora, uma construtora. Então, hoje em dia, não sei se vocês sabem, o mercado de construção civil tem muito poucas empresas que fazem de começo a fim. Elas são, na verdade, grandes gestores de terceiros, porque quem constrói é uma outra empresa, quem vai fazer o piso é uma terceira, quem faz a escavação é uma quarta, e daí se tem uma miríade de empresas dentro desse cenário. Então, quando a gente recebe um cliente ou quando a gente vai fazer uma análise, primeiro, qual que é o problema? Essa é a primeira questão que se coloca para a gente. Qual que é o problema que eu preciso responder? Né? Entender se esse problema é uma regra ou uma exceção. É uma situação excepcional ou é um problema recorrente? No caso da incorporadora, ela não tinha um controle preditivo dos valores das ações. Ou seja, ela queria entender na partida quais serão os valores que seriam gastos com as ações de cada empreendimento. Tá? E eles tinham, na verdade, um RP jurídico, um software de representação gráfica, mas esse software, por si só, resolveria a questão? E a questão básica que o software não podia responder é: existe relação entre o tamanho da unidade, o valor do metro quadrado e o volume e valores das ações? Você vai falar, putz, Fabião, mas você não podia cruzar os dados que estão disponíveis lá? São dados que estavam em lugares diferentes, por pessoas diferentes e que não sabiam fazer essas perguntas. Existem regiões mais propensas a entrar com o processo ou não? São todas aquelas hipóteses que, Luiz, como você bem colocou hoje mais cedo, são aquelas hipóteses que trazem a curiosidade da observação da natureza. Nossa, mas será que no Rio de Janeiro não tem um volume de processo diferente? Será que o juiz no Rio Grande do Sul, como costumam falar, não julga de um jeito um pouco mais pesado? A mão dele não é mais pesada, os valores não são mais altos? E eu tenho que integrar isso tudo com a visão de negócio, que era a pergunta final. Qual valor tenho que incluir como custo para compor meu VGV? Para quem não sabe, VGV é o valor geral de venda, é o valor que a construtora espera vender todos os apartamentos, casas, imóveis dentro daquele projeto. Quando ela vai fazer o valor geral de venda, o valor que ela projeta a venda, ela compõe isso daí com uma série de custos. O mais importante para ela, o que ela quer que seja maior, é a margem de lucro, mas você tem uma série de outros custos. O custo de aquisição de terreno, custo de mão de obra e, nesse caso, ela queria incluir mais uma variável, o custo de processos. O que a gente fez? A gente cruzou dados de fontes diferentes, processos judiciais, escrituras, balanços das SPS, então cada empreendimento é uma empresinha juridicamente separado, cronograma de obra, para gerar uma série de prováveis cenários. Esses cenários foram identificados e testados e confrontados com a realidade da incorporadora. Então, eu testo, eu crio com base numa base de dados, separo um pedacinho, que é o grupo de controle, como você tem em caso de vacina, como você tem em todos os outros casos, e vou aplicar esse modelo no grupo de controle para ver se aquele teste que eu fiz faz sentido, uma vez quando você não tem um prazo muito longo para fazer observação. Mas a conclusão que a gente chegou é: não existem regras gerais ou universais. Cada empreendimento, dado a sua característica, as variáveis que a gente identificou, são pessoas ou bichos diferentes com características diferentes. A identificação do valor, que é o resultado final, a gente conseguiu gerar que cada tipo de empreendimento com as características variáveis A, B, C e D receberia um tipo de valor pelo número de unidades e pelo metro quadrado. A tecnologia, no nosso caso, é usada como ferramental para apoiar a solução de cada caso. Então, quando, e Luiz, você está falando, muita gente que está na faculdade ainda fala, não, eu preciso saber programar, eu preciso ter o detalhe da programação, preciso usar aquele software super tecnológico. Não, primeiro você tem que entender a lógica, primeiro você tem que ser capaz de questionar, entender a realidade e a partir disso você entrar nos questionamentos. Um outro que... os dois lados que eu convivo, né? Então, do pessoal que está seguindo a formação de tecnologia, a minha briga, né? Não briga, né? Mas a nossa assistência é para que essas pessoas não só fiquem no ferramental pelo ferramental, tecnologia pela tecnologia, e se aprofundem, se apoderem de alguns contextos de negócio, né? Que inclusive se aventura para até montar startup, coisa desse tipo. Uma coisa que eu mais questiono os alunos, que às vezes quando montam um grupo de startup, a startup de vocês não pode ser homogênea, não pode ser 3, 4 pessoas do mesmo curso, não faz sentido.
E do lado contrário, né, das pessoas que têm formação ou estão seguindo a formação de negócio, administração, economia, de alguma maneira essa parte das perguntas e do entendimento do negócio já é quase que natural. Acho que meu trabalho é muito mais da questão de tirar talvez um pouco o medo, né, ou da comoditização do que é a tecnologia. A tecnologia está virando um ferramental muito simples, né? Tem vários movimentos, o tal do computação na nuvem, por exemplo, né? Então, as empresas e as pessoas físicas cada vez menos vão comprar tecnologia como ativo e vão consumir como serviço, parecido com, sei lá, energia elétrica. Em vez de uma empresa montar uma mini usinazinha, né? Ou, sei lá, um gerador a diesel que seja, né? Ela simplesmente contrata o serviço da concessionária, consome e paga por aquilo que ele consome. Computação também. Então, a computação está ficando simples o suficiente para pessoas de diversas. Até uma palavra muito bonita que se usa na tecnologia hoje em dia é ubíqua, né? Ubíqua quer dizer, de novo, analogia com eletricidade. A gente nem pensa em eletricidade, né? Tipo, como é que funciona a transmissão. É o dado que está na tomada. Você aperta um botão, tá ali, você consome. Você não entra no mérito como é que esse negócio chega, vem, que é 220, 110, né? Se a lâmpada é de LED, como é? Você não entra nessa discussão, né? Então, para as pessoas de negócio, cada vez mais, tecnologia vai ser um bico, né? Então, eu preciso fazer análise de dados. Eu preciso saber não sei o que, programação. Talvez precise ter algumas bases, mas ele vai ter, de maneira muito fácil e simples, ferramental disponível para ele falar, receber esse monte de dados de, sei lá, você deu exemplo de processo, né? Sei lá, 1 milhão de processos trabalhistas no Brasil todo. Tá, ok, consegui cruzar, tá bom, isso aqui, identifiquei algum padrão que vai ser útil no meu dia a dia de negócio, né? Acho que esses dois lados, esses dois mundos que se encontram aí. Até se tem um movimento da programação não code, né? O pessoal programar sem código, né? E sem quase como um instintivo, quase Lego, né? o que o Windows fez fazer um pouco na programação de uma forma mais sofisticada, né? E até quando você fala dessa questão de quando a pessoa está montando a empresa, está criando a empresa, convergência de características, minha sócia Camila, ela fez ciência da computação e mestrado em engenharia, e eu sou do direito. Você fala, putz, mas vocês conseguem conversar? Sim, a gente consegue conversar, mas foi todo um trabalho de convergência de linguagem e dificuldades que existem dentro disso. Mas é o que você falou, tem que ter uma complementariedade nas características, nos perfis, para poder dar certo o negócio. Excelente, verdade. Deixa eu voltar aqui para o segundo case, para não tomar muito tempo de vocês também. Segundo case, a gente tem uma varejista, cliente nosso, setor de e-commerce, e o problema deles era com os processos de clientes que estavam insatisfeitos. A gente identificou numa análise preliminar que 64% dos processos se relacionavam a falhas de entrega. Então, o problema central dele, não que ele não tenha outros, mas estava muito focado na questão da entrega. E junto disso, essa questão tinha um alto custo de gestão, um alto custo financeiro e também da imagem, né? E até aquele momento, o que eles tinham? Eles tinham uma fotografia do passado. E a fotografia do passado não é suficiente para você mudar a sua realidade, para você evitar que aconteça novamente aquela realidade. É necessário você intervir na gestão para ter novos processos. Aquilo que eu falei um pouco para vocês. De que me adianta a foto do Brasil com um monte de pontinho de processo? Não me adianta nada se eu não mudar minha gestão a partir disso. E aí, quais que eram as perguntas que a gente foi atrás, que são questões que não consideram fluxo de pedido, ou seja, deixa eu entender qual que é o fluxo do começo ao final até a entrega do produto, que eu preciso saber por quê? Porque eu não consigo entender o elemento jurídico só pelo processo, eu tenho que entender o elemento jurídico pela característica do negócio. A dinâmica e a distribuição de transportadoras. Como eu escolho a transportadora para fazer aquela entrega? E o terceiro ponto, os motivadores das ações. E aí a gente descobriu o quê? Que os problemas centrais são produtos não entregues e produtos entregues errado. E o que a gente descobriu da análise desses produtos? Primeiro, tinha uma concentração muito grande de fraude em uma transportadora. O que essa transportadora fazia? Ela trocava, tinha gente dentro dessa transportadora que na hora do transbordo, e quem não sabe o que é o transbordo, basicamente as transportadoras retiram dos estoques das grandes empresas produtos, levam para um outro centro de distribuição e lá eles fazem o roteiro de entrega específica, o que eles chamam hoje
por exemplo, do last mile, que é a grande dificuldade de entrega na parte logística, como entregar esse último pedaço. Então, num deles, tinha funcionários que trocavam o produto de dentro das caixas, entregavam o produto no transbordo. Outra empresa que a gente identificou, a transportadora fraudava a assinatura em canhoto de recebimento. Outro problema que a gente identificou. Por quê? Tem uma grande concentração de pessoas. Produto o quê? Produto não entregue. Bom, eu tenho canhoto de assinatura? Tenho canhoto de assinatura. Como é que eu consigo ver uma concentração muito grande em dada transportadora, tendo canhoto de assinatura na mesma região? Não era viável. E aí, um terceiro caso, pessoas que solicitavam entregas com acesso inviável, ou seja, em comunidades no Rio de Janeiro, que eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, como a gente fez essa análise e aonde o mapa faz sentido. E aí vem de novo aquela ideia e a necessidade das pessoas questionarem. O software por si só não vai entender o que é transportadora, que é ruim só pelo número de processos, sem confrontar com as entregas. Não vai considerar peculiaridades ou características das regiões. O software não entende que no Rio de Janeiro tem o problema de acesso às comunidades, em que a entrega não é simples. Então, você precisa vir com questionamento, os pontos de elemento de análise pessoal para fazer essa questão. Então, aqui está um mapinha de como você faz o racional ou como a gente fez esse racional do problema da entrega. Então, a gente vê aqui dessa empresa uma concentração muito grande de processos dentro do Rio de Janeiro. Tá? E aí, dessa análise dentro do Rio de Janeiro, você só faz um zoom na análise. Você vai ver onde do Rio de Janeiro é o problema. É o Rio de Janeiro inteiro ou tem determinada região no Rio de Janeiro? Tem uma determinada região no Rio de Janeiro. Deixa eu pegar o CEP dessa região. Qual que é o CEP que me dá problema? É esse CEP aqui do quadrado laranja. E aí você vê em outras áreas, bem claro isso daí. O que tem no endereço desse CEP aqui? É uma comunidade no Rio de Janeiro na qual você não consegue fazer acesso. Então, as pessoas descobriram que se você pedisse uma entrega para essa região, a entrega não seria feita. E a entrega não feita ia resultar o quê? Na possibilidade de você ter um processo por danos morais de falta de entrega. Fechando um pouco o raciocínio e tentando bater um pouco na nossa tese principal. O software é apenas uma ferramenta. Enquanto as pessoas não estiverem preparadas, o software por si só não vai resolver nada. E aí tem aquela expressão tradicional que acreditam que a inteligência artificial vai resolver tudo, mas hoje em dia, especialmente, eu posso dizer com mais ênfase no direito, a inteligência artificial é como o sexo na adolescência. Todos falam sobre isso, ninguém sabe de verdade como faz, todo mundo acha que todo mundo está fazendo, então todo mundo fala que está fazendo. Então, hoje, tudo que você faz é inteligência artificial. Quando, na verdade, as pessoas não conseguem entender, por exemplo, a diferença de inteligência artificial para uma rede neural, ou para uma simples regra, ou para uma árvore de decisão, uma cadeia de Markov, algum elemento técnico nesse sentido. Então, todo mundo tem que fugir um pouco daquela coisa de eu faço inteligência artificial, eu uso inteligência artificial. Está aí o Watson para demonstrar como inteligência artificial não é uma coisa simples, mesmo com uma potência como o IBM atrás disso. No mundo jurídico, traduzindo isso daí, tem um autor que é famoso no mundo jurídico e tem um bom tempo, o Richard Susskind, ele coloca que nas próximas 2 décadas a tecnologia irá alterar radicalmente o mercado jurídico. Então, falando até 2030, mais ou menos, tá? Novos fornecedores entrarão no mercado e o trabalho dos tribunais serão transformados. Ele não sabia da pandemia, mas o trabalho do tribunal foi transformado da mesma forma que as consultas. E aí vem o recado para quem fica parado no tempo. A menos que os agentes se adaptem e adaptem os negócios, vários negócios jurídicos vão fechar a porta. Uma nova gama de oportunidades surge para empreendedores, jovens criativos, advogados criativos do outro lado. Então, aquele que aderir a essa ideia, adotar efetivamente uma cultura de dados, criar uma mentalidade data-driven, vai conseguir estar à frente nessa realidade. É mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. E fica à vontade para questões. Fábio, puta, muito conteúdo. Acho que você até deu uma acelerada, acabou nem se apresentando direito, né? A tua própria empresa quiser, né, te contextualizar melhor, contextualizar a tua empresa melhor, fica à vontade Não, e claro. tem mais um tempo aí que o pessoal quiser fazer perguntas. O pessoal pode ficar aí à vontade para fazer pergunta, mas basicamente a gente, quem quiser conhecer a HTS, tem aí os dados de contato nosso, ou quiser falar comigo, eu costumo responder, demora um pouquinho às vezes, mas eu costumo responder. A Carolina está aí como prova. A gente
surgiu há 7, 8 anos atrás como uma empresa de BI Analytics, desenvolveu uma série de produtos que está no mundo de InsurTech, LawTech atualmente. A nossa ideia é diferente um pouco da maior parte das startups, que procuram um modelo 100% escalável a partir de um software de prateleira, alguma coisa assim. A gente não acredita no software de prateleira, a gente acredita que cada cliente tem uma dor ou cada empresa tem uma dor e a gente precisa endereçar de forma adequada essa dor de cada uma das pessoas. De novo, para quem assistir, existe um mundo de oportunidades no mundo jurídico, é um setor muito conservador, as pessoas tendem a ter um medo muito grande, uma dificuldade muito grande de aceitar a mudança, e a gente está tentando aqui no nosso papel puxar as pessoas para essa onda, para essa tendência de mudar um pouco a realidade. O pessoal começou já a se movimentar. Aí o Borba levantou a mão, aqui o Leonel, que é aluno nosso, mas já veterano, né? Ele veio do mundo do direito, agora está metido com a gente nessa parte de tecnologia. Leonel, quer deixar o Borba na frente? Acho que ele levantou primeiro aí. Vai lá, doutor Borba. Meu caro, inicialmente, muito obrigado pela a palestra. Eu acho muito interessante esse mundo de tecnologia e mercado é sensacional. Eu sou professor de cálculo, certo? É bem longe da minha realidade, mas eu tenho uma admiração muito grande nesse sentido. Agora, eu não estou tão longe da realidade de concordar com você de não acreditar em software de compartimento, certo? De prateleira, que nem você disse. E me assusta, eu conheço razoavelmente bem essa parte de rede neural, de árvore de decisão, processo de Markov. E eu vejo os caras muito superficialmente trabalhando com inteligência artificial e tenho essa mesma preocupação de você. Eu acho que não é isso, certo? Nesse sentido, eu estou concordando com a sua opinião. Muito obrigado por ela. E é muitas vezes que a gente fala para os alunos no IBMEC, não é nenhuma pergunta, concordar com você e parabenizar pela sua ideia. Parabéns, Fábio. Ô Borba, mas complementando, você falou que tá muito longe. Eu não achei muito longe, não, viu? O momento que ele mostrou, acho que o segundo case, se não me engano, que fez o destaque da imagem ali, é bem a tua área, processamento. O que é que eu me sinto longe, não é que a minha área esteja longe, eu ainda me sinto longe, essa é a diferença. Eu trabalho com imagem de satélites também, caro Fábio, por isso que o Luiz está falando. Não, mas, Borba, eu vou te dizer, você se sente longe porque as pessoas não começaram a integrar as coisas. Tem um cliente nosso, que é uma grande varejista também, que quer criar um grande data lake e que no data lake também tem os dados jurídicos, né? De dados internos, né? E aí está a dificuldade, o jurídico, a gente está assessorando o justo jurídico agora, em como eu vou participar desse data lake e extrair informações, né? Não é essa mesma varejista desse problema, e não dá para tratar isso de uma forma superficial. Não dá para tratar isso daí como se fosse uma coisa comum. Só que enquanto a gente não conseguir fazer os cruzamentos de informações, vai ser tratado de uma forma superficial e as pessoas vão entender que fazer uma leitura de meia dúzia de informação é suficiente para gerar inteligência, né? É isso, eu concordo plenamente, meu caro. Show de bola. A Carolina também mandando os parabéns aqui. Acho que o Leonel está na sequência. Se quiser a palavra aí, Leonel. Você está em mudo, tá? Foi. Agora liberou. Bom, Fábio, tudo bem? Prazer. Tudo bom. Também faço das minhas palavras com os professores, né? Fui aluno tanto do professor Luiz quanto do professor Borba, e inclusive estou desenvolvendo do ponto de vista científico, né? Então, fazer uma iniciação científica, né? Envolvendo dados com mais especificidade do contencioso envolvendo a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, onde a Fazenda Pública do Estado de São Paulo é parte, ou a Prefeitura, enfim. Dados envolvem o contencioso tributário. Só rapidamente, para comentar, e provavelmente eu vou tomar a liberdade de talvez entrar em contato com você, mas super rapidamente, talvez quando for entrar a gente já entra de uma forma mais... eu sou perito contábil, eu faço de forma
totalmente, digamos assim, na mão mesmo, né? Coleta de dados, eu pego copiando e colando mesmo da capa do processo TJ em particular, do PJI também, e coleto dados com algumas finalidades, tais quais: primeira, na parte eu sou perito, sou nomeado, então às vezes não, tem muita discussão em relação aos honorários. Você pede uma quantia e um valor e tem uma discussão. Então, muitas vezes eu coloco, olha, inclusive de um caso que teve em particular, que a parte veio falando, olha, excelência, de casos análogos que foram pedidos tantos e tantos, selecionou 5 casos e pediu, sei lá, vou dar um exemplo, pediu R$5.000 na média, deu 5 mil desses 5 casos. E eu mostrei outra média, olha, do mesmo tema, o mesmo tributo, a mesma portaria, exatamente o mesmo, mas a mesma especificidade, pediu 25 mil, deu a média, em outros casos. Bom, teve esse uso para mim, essa coleta de dados. Foi uma coisa assim, tipo, vários casos, coletando, e depois, normalmente, eu fiz uma planilha disso. E a partir da planilha, que aí, inclusive, gerou para a própria pesquisa, alguns encaminhamentos. Como que, não só a questão na fase de honorário está sendo decidido isso, mas também, na ocasião da aprovação da sentença, como esse tema tem sido decidido. Primeiro ponto, favorável ou desfavorável, pode considerar então a Fazenda, tem sido decidido de forma favorável ou desfavorável à Fazenda? Em que termos, né? Então dá para você mais ou menos ter uma noção de como que os magistrados têm decidido isso. E aí algumas situações que me parecem ser oportunas, que eu criei um escritório, sócio meu, nós somos da PUC, nos conhecemos temos outras passagens, mas nos conhecemos na PUC São Paulo, no mestrado. E o que aconteceu? Para a atividade, nós temos a necessidade de obter elementos. E isso, com o tempo, a gente começou a fazer reuniões, viu que isso já tem previsão no CPC e nas normas, a gente faz reuniões, e isso, os advogados começaram a nos chamar para assistência técnica. Não, a reunião é para tratar num caso específico, mas aquele advogado que vai lá para cuidar daquele caso, ele tem outros, e nos começou a chamar para outros casos envolvendo assistência técnica. O que eu gostaria, que me parece uma oportunidade, aí, só comentando, aí, gostaria de aprofundar depois, já peguei o seu contato, enfim, a gente tem muito contato com esses advogados e começa a perceber isso, um caso ou outro, a gente consegue fazer isso, de falar, olha, eu acabei pesquisando e vi vários casos análogos e vi que tem um direcionamento assim, assim, assado. Isso permite que o advogado ele tenha essa noção, que muitas vezes ele não tem advogado. Aí que está. Grandes escritórios têm, né? Grandes escritórios já fazem isso, já faz uma jurimetria dos casos. Já pega, olha, e já os grandes, os maiores, olha, eu tenho uma noção, mais ou menos, um benchmark de como é que isso está andando, mas nem todos têm, ou mesmo aqueles que têm também, às vezes você, na unha que você fez ali, que você pegou um período de pandemia e conseguiu, enfim, aprofundar um pouco mais, você conseguiu trazer uma informação que eventualmente não tinha. Para colocar aqui, não sei, eu vejo isso como uma oportunidade, razão pela qual, enfim, você até de aprofundar a conversa com você, mas eu gostaria de saber um pouco como que eu estou colocando, qual que é a sua perspectiva. Eu acho que assim, Leonel, primeiro, não é verdade que os escritórios grandes estão prontos para isso, tá? A gente está participando... Eu estou falando da propaganda. Pelo menos Eu até fiz um post que, assim, a grama... A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Mas às vezes ela é meio artificial. Então, ou às vezes não é nem grama, né? Mas assim, eu digo porque assim, a gente está num projeto, está conversando sobre um projeto com um dos maiores escritórios de São Paulo.
E a gente foi procurado por 3 outros escritórios, e assim, está todo mundo engatinhando. E quando você faz perguntas um pouco mais profundas, um pouco mais de consistência, a resposta que vem é não sei, né? Então, assim, antes de tudo, o estado atual no mundo jurídico de evolução desse tipo de situação é um estado mais do que embrionário, né? Então, assim, não se sinta atrás na corrida ou no processo da análise que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Então, o estado atual é muito embrionário, tá? Ponto 2, a coleta de dados que é feita hoje é muito feita a partir de crawling de página de web, tá? Você tem empresas que têm um volume bom de base de dados, os Brasil, Digesto, lá o Luiz Paulo no Jus Brasil, o Tomás na Digesto, o Fred na Courrier, são empresas sérias e competentes, mas tem uma qualidade muito boa daquele dado de crawling, de você pegar a página web, puxar, chupar as informações ali da capa do processo que a gente falava antigamente. Mas na unha isso, mas não, mas enfim, eles têm trabalhos competentes nisso e são muito bons nisso, mas a dificuldade vai quando, e aí entra a questão da inteligência artificial ser uma grande falácia no mundo jurídico ainda, entender a parte semântica, né? A parte semântica de um processo, entender o processo inteiro, entender esses resultados potenciais que você comentou, essa é uma parte difícil e muito custosa, muito cara. Muito. Então, a grande questão... Automatizar isso aí é muito... Até para automatizar uma situação de julgado procedente, improcedente, parcialmente procedente, são coisas parametrizadas, já é um caminho... O banco de dados é complicado. Primeiro, o banco de dados é muito complicado. Segundo, você treinar um robô... por exemplo, eu dou um exemplo sempre tradicional, super simples. Arquive-se. Se tiver arquive-se, está arquivado o processo. E se vier depois do arquive-se, após o pagamento? Você entendeu? Então, assim... Agora, diversas sentenças, despachos, no caso, né? Ou decisões interlocutórias, que se não houver manifestação, ao arquivo. Exatamente. Então, você pega arquivo está arquivado. Arquivo está arquivado. Ele já dá um despacho, uma decisão, que já olha, se acontecer isso, para cá. Se acontecer aquilo lá, vai para lá. Então, se não fizerem nada, vai para o arquivo. E já deixa aquilo ali pronto para ele, ou quem está cuidando dele, o assessor dele, né, que deve estar cuidando disso especificamente, essa pessoa que está cuidando, não tem que voltar no processo, né? Já deixar para dentro da vara ali, já cuidarem do direcionamento, né? Do direcionamento. Então, Leonel, até para fazer uma história longa, curta, eu acho que a gente está engatinhando nisso, acho que tem espaço para fazer o tipo de análise, inclusive a BJ lá do Marcelo Guedes Nunes está fazendo um estudo em temas tributários, eu não sei exatamente o enfoque, eu sei que está fazendo só, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita aí, e o que está feito hoje está só engateando, especialmente essa sensação que você tem que os grandes escritórios têm grandes estruturas para fazer isso daí, ainda não. Okay. Fábio, se você tem mais alguns minutinhos, acho que tem gente querendo fazer pergunta ainda, acho que o Eric... Eu tenho. Obrigado, professor. Obrigado, viu, Fábio, pela apresentação muito legal. A minha pergunta é no seguinte sentido. É possível, por exemplo, eu sou da parte de economia, tá? Só para contextualizá-lo. Mas é possível eu pegar um documento recorrente e, por exemplo, um documento jurídico, né? Por exemplo, um prospecto da CVM, eu consegui escalar, pegar sempre uma mesma coisa ali, descrição da companhia, destino de recursos, isso é padronizado, isso não muda, né? Isso é fixo mesmo. E conseguir extrair esse dado direto, assim, sem ser, por exemplo, uma leitura de PDF, vai vir com tudo, né? Vai vir tudo que podia. E assim, se sim é possível, como que se daria isso? Assim, isso dá para se tornar escalável mesmo? Ou uma coisa que, na verdade, ela se limita àquele PDF em específico? Não, você pode criar uma regra. A grande questão que você tem aí, de novo, tudo é atrelado a custo hoje. Isso daí dá para fazer? Óbvio que dá para fazer. É simples fazer? Putz, é relativamente simples. Qual que é a dificuldade? Um prospecto não é padronizado. Por mais que seja muito parecido, ele não é idêntico. Não é um formulário, né? Quando você fala no formulário, você fala,
por exemplo, em dados estruturados. É muito simples você trabalhar com formulários. Quando você pega em dados que não são estruturados, você está falando de uma petição, de um contrato, de um eventual prospecto. Eu, por exemplo, a gente trabalha muito com a provisão de processos judiciais. Tem que constar em todo balanço de empresa a provisão. E todo balanço é um PDF. Né? Eu consigo fazer um robô? Consigo. Só que nem sempre é o mesmo número, não é sempre o mesmo item dentro de cada balanço de empresa, isso daí. Então, primeiro, dá para fazer? Sim, dá para fazer. É uma busca de dados não estruturados. E aí tem a questão de payback. Quanto custa você fazer isso versus você fazer manualmente? Né? Que aí entra a história... Dá para fazer com inteligência artificial? Dá para fazer com inteligência artificial. Vale a pena financeiramente para o volume de empresas que você tem no Brasil e, por exemplo, empresas que divulgam prospecto ou balanço, fazer isso daí? Provavelmente não. Você não está falando de, certamente, menos de 1.000 empresas, entendeu? Balança justamente você está trabalhando, né, Eric, se eu não me engano. Mas a gente vamos atrás da Qualitec, mas é isso, né? Balança. Mas legal, tá gostei né? bastante, viu, Fábio? Muito legal. Mas balanço eu fiz manualmente para ver a parte de provisão e para tentar buscar relação entre valor de provisão e passivo contingente, que é uma análise que a gente faz aqui. Eu fui na mão. Eu estou dizendo pela minha experiência, vendo balanço de empresas. Entendi. Não, perfeito. Legal. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, viu, Luiz? Opa. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, Fábio, queria te agradecer novamente. Super rico, super corrido. Ainda bem que a gente começou pontualmente no tempo aí, né? Esse horário meio que de almoço aí. Agradeço também por todo mundo que participou. É um horário relativamente não tão conveniente, mas é o que acaba encaixando entre os horários da turma. Quem for para a turma da tarde agora, 1h30 tem aula já. Fábio, um prazer. E reforçando, já tem um segundo convite, que é para a gente falar do Open Insurance. Eu não estava nem sabendo que essa coisa estava já muito engatilhada aí. Não, eu que agradeço a disponibilidade aí de vocês, para todo mundo que participou. Certamente o Ícaro, o professor Ícaro, tudo, até como superintendente de produtos seguros lá na B3, vai conseguir talvez ajudar a gente até mais que eu nisso daí, ter mais competência que eu para entender isso daí, especialmente na parte de registro de seguro, que é uma novidade aí também no setor. Você já conhecia ele pessoalmente? Eu mandei o Não, contato. só de nome. Não, pronto. Vou ver se na próxima. Eu tinha feito a divulgação de hoje via ele, acho que hoje não teve disponibilidade. Mas um próximo segundo, com certeza. Mas ele com certeza pode falar até melhor que eu dessa novidade, desse mundo que está vindo aí. E de novo, quem quiser, quem tiver acompanhado, quem acompanhar depois da gravação, fica super à vontade para entrar em contato e no que eu puder ajudar. Estou só construindo um ecossistema um pouco mais forte das Valtex e Legaltex e da parte de inteligência de dados. Já, show de bola, Fábio. Obrigado. Valeu aí, pessoal. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais. Até mais.